Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 14. Evangelho do Senhor Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4 e versículo de número 14. Então Jesus retornou para Galileia no poder do Espírito. No poder de quem, irmãos? E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestação de grande apreciação. Amém? Os irmãos podem se assentar, adorando ao nosso maravilhoso e poderoso Jesus Cristo. Mas eu quero trazer aos irmãos uma mensagem totalmente direcionada pelo Espírito Santo. Queridos e amados irmãos, a história da igreja, ela inicia em Gênesis capítulo de número 1, quando a terra é criada. Gênesis capítulo 1, verso 1: e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Percebam a ação do Espírito Santo a partir do início de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, nós podemos perceber claramente a ação de um Deus que é trino, pastor Fabrício: Pai, Filho e Espírito Santo. Se não, vejamos, em Gênesis capítulo 1, o Pai está criando, está falando, Jesus está agindo, pois no princípio ele estava, e o Espírito Santo está pairando sobre as águas. No texto original do hebraico, este pairar sobre as águas do Espírito Santo tem um sentido de guardar, de resguardar, de estar face a face. Tendo dito isto, logo percebo que a Bíblia Sagrada está me relatando que desde o início de todas as coisas nós temos a presença de um Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo agindo no meio da sua igreja. Por que igreja, Filipe? Se não percebam, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, não havia divisão entre céus e terra, entre mares e lagos, entre luz e escuridão. É Deus quem faz essa divisão. Quem olha a terra em Gênesis capítulo 1 não perceberia que projeto seria este: água na água, mar no mar, sol na escuridão, tudo uma bagunça. Logo, ninguém perceberia que projeto seria esse. Desta mesma maneira, Deus olhou para a terra, sem forma, vazia, inabitável, esburacada, bagunçada, e disse: o meu Espírito Santo está pairando sobre ela. Da mesma maneira, somos nós, igreja do Senhor, às vezes sem forma, às vezes vazio, às vezes uma bagunça, mas todavia o Senhor está olhando para a sua igreja e dizendo: o meu Espírito está pairando, o meu Espírito está guardando, o meu Espírito está protegendo, o meu Espírito está direcionando, o meu Espírito está guiando, o meu Espírito está fazendo, o meu Espírito está operando, o meu Espírito está curando, o meu Espírito está renovando, o meu Espírito está movendo. Todavia eu posso perceber que desde Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo do Senhor está movendo no meio do seu povo. Adão comeu do fruto proibido, pastor Fabrício, agora perde o Espírito Santo. Adão é retirado do Éden e perde o Espírito Santo. Agora percebam que durante todo o Antigo Testamento, Deus nunca levantou dois homens cheios do Espírito Santo em uma mesma época. Ou levantava um ou levantava outro. Prova na Bíblia, pregador, te provo. Quando o Senhor aparece a Samuel dizendo: Samuel, até quando terás dó tu de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Vai até a casa de Jessé o belemita, pois dentre os seus filhos eu tenho escolhido alguém. Samuel chega na casa de Jessé,
Quando Davi entra na casa, o óleo da unção é derramado sobre a cabeça de Davi. Agora olha o que diz a palavra, eu amo a Bíblia Sagrada. A hora que a unção de Deus é derramada sobre a cabeça de Davi, diz a Bíblia, e o Espírito Santo do Senhor se apoderou de Davi. Em outras traduções, se assenhorou de Davi. O que quer dizer isso? A partir da hora que a unção do Espírito é derramada sobre a cabeça de Davi, se cumpre aquilo que o apóstolo Paulo disse: a vida que vivo agora, vivo não mais eu, mas Cristo é que deu glória, aleluia. Olha o que o Senhor está bradando aqui nessa noite. A partir da hora que Deus olhou para a sua vida e te separou para uma jornada nessa terra, Ele derramou o óleo da unção sobre a tua cabeça e disse: a partir de agora, vive não mais tu, mas o Espírito Santo que condiciona, é o Espírito Santo que levanta, é o Espírito Santo que sopra, é o Espírito Santo que leva, que direciona, que faz, que acontece, que levanta nessa terra. Eu já sinto a presença do amado aqui. Glória! Deus nunca levantou no Antigo Testamento dois homens cheios do Espírito Santo no mesmo tempo, porque o Espírito que escolhe Davi se retira de Saul, que era o escolhido. Pois a Bíblia diz que quando Davi foi ungido a rei, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e espíritos de trevas permitidos pelo Senhor agora dominam Saul. Mas Davi, que é cheio do Espírito Santo, está no pasto, mas tem coroa. Está no pasto, mas já está designado a ser rei. Por que, pregador? Já tem o Espírito do Senhor. Todos os homens que Deus levantou no Antigo Testamento eram cheios do Espírito Santo, vocacionados por Ele e direcionados por Ele. Todavia, quando Deus levanta um homem e uma mulher totalmente cheio e direcionado pelo Espírito Santo, se cumpre aquilo que Deus ordenou a respeito da vida dele. Agora percebam, Jesus, Deus fez 3 promessas para a igreja do Senhor Jesus, e nós, igreja de Cristo, vivemos na esperança do cumprimento destas promessas. Isaías, o profeta messiânico, disse: e a virgem concederá e dará luz a um menino, e este será chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai de eternidade, e ele virá para nos dar direito de salvação e vida eterna. Isaías profetiza a vinda do Messias, que restauraria a aliança que foi quebrada no Éden. Agora, Jesus Cristo nasce do ventre de uma virgem chamada Maria, o mesmo anjo que desce para Zacarias e diz que sua mulher Isabel daria luz a um filho, chamado João Batista. 6 meses depois, desce a uma virgem desposada e diz àquela virgem que ela daria luz a um filho, e este filho traria a salvação para a terra. Aqui eu encontro a primeira das 3 grandes promessas de Deus para a igreja: promessa de remissão de pecados. Pois a Bíblia Sagrada diz que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. O pecado de Adão no Éden nos retirou do amor de Deus e da condição de perdão. Logo, o apóstolo Paulo disse que pela graça sois salvos e pela fé, e não pela lei, porque pela lei não havia salvação. Notamos que se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nem eu e nem você estaríamos aqui nessa noite. Agora percebam o seguinte: Jesus vem aos 12 anos de idade. Jesus está na sinagoga, impressionando a todos com tamanha sabedoria. Aos 30 anos de idade, Jesus Cristo vai para o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Ao chegar à beira do Rio Jordão, João olha para Jesus e diz: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés, quanto medo de te batizar nas águas. Mas Jesus olha para João e diz: João, é necessário que eu seja batizado pelas tuas mãos, para que se cumpra as sagradas escrituras. A primeira promessa já cumprida era a vinda do Messias, para que a igreja do Senhor tivesse remissão de pecados. A segunda promessa começa a se cumprir a partir do Rio Jordão. Jesus é batizado nas águas.
após ser batizado nas águas, a Bíblia agora vai dizer que Jesus vai saindo das águas. Jesus vai saindo das águas. E pelos olhos espirituais eu imagino quão maravilhoso foi aquele momento, porque o Espírito do Senhor já começa a pairar ali sobre ele. E a Bíblia vai dizer muito claro, através do evangelista Lucas, que o Senhor, quando saiu das águas do Rio Jordão, após ser batizado por João Batista, o Espírito do Senhor pousou como pomba sobre a cabeça dele, e uma voz bradou do céu e disse: este é o meu filho amado, em quem eu muito me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu muito me comprazo. Aqui começa a se cumprir a segunda grande promessa. O Espírito do Senhor pousa sobre Jesus. Após o Espírito do Senhor pousar sobre Jesus, o mesmo Espírito que pousa sobre ele agora leva Jesus para o deserto, pastor Fabrício, para ser tentado pelo diabo. Agora preste atenção nisso. O mesmo Espírito que pousa sobre ele é o Espírito que leva Jesus para o deserto, não para abençoá-lo, mas para ser tentado pelo diabo. Agora, sabe o que eu não consigo entender? É um tipo de crente que não consegue compreender quando é a mão do Senhor que está colocando em certos tipos de condições e de dificuldade. Só que isso nunca é para a morte, é para amadurecimento espiritual. Porque Jesus vai para o deserto, passa 40 dias em jejum e oração, sendo tentado pelo diabo todos os dias. A Bíblia vai dizer que Satanás aparece para Jesus e diz: ó, tu está com fome, está vendo essas pedras? Pega e transforma em pães. Jesus olha para Satanás e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá. Sabe o que é isso? Unção do Espírito Santo. Porque um homem comum, pastor Fabrício, nunca conseguiria ter vencido a esse tipo de tentação. Sabe o que Jesus está dizendo? Estou com fome, mas estou cheio do Espírito Santo. Estou faminto, mas estou conduzido pelo Espírito Santo. Vou jogar para cima. E todo crente cheio do Espírito Santo pode passar fome, pode passar dificuldade, pode atravessar o deserto, mas não ouve a voz de Satanás, mas ouve a voz de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Sabe o que é isso? É a prova apertando, mas eu ouço a voz de Deus. É a dificuldade batendo a porta, mas eu ouço a voz de Deus. É o inimigo tentando e eu ouço a voz de Deus. É o inimigo tentando me parar, mas eu ouço a voz de Deus. Porque uma vez chego do Espírito Santo, eu não ando mais direcionado pelas minhas vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Jesus já está cheio da plenitude do Espírito Santo. Após sair do Rio Jordão, o Espírito pousa sobre pomba como ele, sobre ele. Ali Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus ali é cheio do Espírito Santo. Após ser cheio do Espírito Santo e ser tentado pelo diabo no deserto e vencer a tentação, guiado pelo Espírito Santo, porque o mesmo Espírito Santo que leva Jesus para o deserto não tira Jesus do deserto, pastor Fabrício, e nem impede que ele seja tentado. Ao contrário, leva ele lá para ser tentado e ser moldado. Só que após ser tentado e vencer a tentação, esse mesmo Espírito dá ordem aos anjos para que preparem para Jesus no deserto uma mesa, para que ele possa se fartar. Oh glória, você não está entendendo, só você, aleluia. O mesmo Espírito que leva Jesus para o deserto não tira ele de lá e nem impede que ele seja tentado, mas após ele vencer pelo Espírito, dá ordem aos anjos para que preparem no deserto uma mesa farta, para que Jesus possa matar a sua fome. Após você vencer essa dificuldade, haverá no deserto uma mesa preparada. Eu sinto Deus aqui nessa noite. Haverá para você uma mesa preparada para que você possa se fartar. Jesus sai do deserto e agora vai para Galileia e vai para a sinagoga, a cidade de Nazaré, aonde ele havia nascido. Quando ele entra no templo, ele pede o livro, entrega a Jesus o livro do profeta Isaías. E quando ele abre o livro do profeta Isaías, está escrito:
o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas de salvação aos mansos, humildes, contritos de espírito, a proclamar a libertação aos cativos, a vista ao cego e a cura ao enfermo. Aqui nós encontramos a segunda grande promessa. Que promessa é essa? Sermos cheios do Espírito Santo para a missão. A segunda promessa está em João capítulo 14, a terceira, perdão, quando Jesus disse: eu vou para o meu Pai, e na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar, e quando eu preparar-vos um lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Esta terceira promessa é a promessa do arrebatamento. Três promessas: a primeira, remissão de pecados; a segunda, cheios do Espírito Santo para a obra; a terceira, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja antes da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Glória, já era para você ter glorificado a Jesus com isso. A igreja não passará pela grande tribulação, pois princípio de dores é para a igreja, tribulação não. Quando a trombeta tocar, Paulo disse, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, 17 e 18: e num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a igreja subirá aos céus, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, se estivermos vivos, seremos levados juntamente com eles às alturas, ao encontro do nosso Senhor nos ares, que estará dizendo: vinde bendito de meu Pai, para o lar que para vocês é preparado. Aleluia! Jesus está revelando no santuário, na cidade de Nazaré, 2 níveis de unção. Pastor Fabrício, eu explico esses 2 níveis e encerro a mensagem. 2 níveis de unção. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele, ele está lembrando do Rio Jordão. Após ser batizado, o Espírito pousa como pomba sobre a sua cabeça. Ali Jesus recebe a plenitude do Espírito Santo, que são os 7 Espíritos de Deus, a totalidade do Espírito Santo. Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ali Jesus está dizendo: eu estou cheio da presença do Espírito Santo. Ele vai seguir dizendo o segundo nível de unção. Que segundo nível é este, pregador? Porque ele me ungiu. Oh glória! Então quer dizer, né, que estar cheio do Espírito Santo não é ser ungido por ele, pastor Fabrício. Oh glória! Jesus diz: ele está sobre mim, estou cheio dele. Aí ele vai seguir dizendo: porque ele me ungiu para pregar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu só prego se for ungido pelo Espírito Santo. Eu só canto se for ungido pelo Espírito Santo. Eu só profetizo se for ungido pelo Espírito Santo. A primeira unção é para te encher, a segunda é para te dar autoridade para a missão que Jesus ordenou à igreja na terra. Jesus morre na cruz do Calvário, deixando esta promessa: os discípulos precisavam receber o Espírito Santo para a missão. Jesus morre na cruz, ao terceiro dia ressuscita. Ao terceiro dia ressuscita. Após ressuscitar, Jesus passa 40 dias aparecendo aos discípulos e dando as últimas instruções. Nos últimos 10 dias, pastor, ele vai aparecer dizendo: olha, eu vou para o meu Pai, mas é necessário que vocês permaneçam em Jerusalém. Para quê, pregador? Até que do alto sejam revestidos do poder e do fogo do Espírito Santo. E quando vocês receberem, oh glória, Atos dos Apóstolos, e quando vocês receberem o meu Espírito Santo, ser-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Judeia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava revelando para os discípulos e para mim, para você nessa noite? Só após receber a gloriosa presença do Espírito Santo, ele vos fará pregador e pregadora do Evangelho. Fique de pé glorificando a ele nessa noite.
e adorando a Ele nessa noite. Só após vocês receberem a virtude e o poder do Espírito Santo, serão as testemunhas dele, tanto em Judeia, tanto em Samaria e até os confins da terra. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te lembrar desse acontecimento, porque após Jesus sair do Rio Jordão, a Bíblia diz o texto que lemos, e Jesus saiu, pastor Fabrício, totalmente cheio de quem? Do Espírito Santo. E após ele sair cheio do Espírito Santo, ele vai para a sinagoga confrontar os fariseus, quando ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Os fariseus começam a murmurar, dizendo: será que ele está dizendo que ele é o Filho de Deus? Até levam ele para a ponta do penhasco para tentar matar ele, mas não conseguem matar, porque ainda não tinha cumprido o chamado. E quem não cumpriu o que Deus mandou não morre antes da hora. Sabe por que Jesus confrontou os fariseus, os escribas, os saduceus? Porque a Bíblia diz: e saiu Jesus cheio. Aí ele vai olhar para os discípulos e dizer: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam cheios. Cheios para quê, Jesus? Cheio para pregar, cheio para cantar, cheio para profetizar. Deus está levantando. Deus está levantando aqui nessa igreja hoje. Deus está levantando aqui nessa cidade hoje homens e mulheres cheio. Oh glória, eu sinto a glória dele sendo derramada. Vai recebendo aí, vai. E após receberem o meu Espírito Santo, ser-te-eis as minhas testemunhas. Só pode ser discípulo, só pode pregar, só pode cantar se for cheio da glória dele. Oh, aleluia. Aí tem gente por aí querendo subir aqui em cima sem descer do quarto primeiro, quando a Bíblia diz, Mateus 6:6, tu quando orares, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e conta ao teu pai em segredo, porque o teu pai que ouve em secreto publicamente te honrará. Primeiro no quarto, depois é no altar. Eita! Primeiro é no joelho, depois é no microfone. Tem que ser cheio. Aí tem uma geração querendo pregar sem orar, querendo cantar sem orar, sem receber poder, sem receber virtude. Mas diz o Senhor Deus dos Exércitos: por isso vos falo nessa noite e vos separo para a minha obra. E por este motivo eu derramo sobre vossas cabeças do meu Espírito Santo, porque vos chamei, oh glória, para serem as minhas testemunhas, tanto na Judeia, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria e até os confins da terra. Por esse motivo eu vos toco com a minha glória nessa noite. Recebe. Quem não fala em língua há muito tempo, fala. Quem é batizado, Jesus te batize agora. Receba diversidade de línguas estranhas aqui. Receba poder do alto, poder para fazer missão, poder para pregar, poder para cantar, poder para cooperar. Recebe que é de graça, recebe que está vindo. Glória! Jesus está levantando uma nova geração, que ela é cheia do poder do Espírito.
aleluia. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio no céu o som como de um vento e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa e todos que estavam assentados. E foi-lhes dado línguas repartidas como que de fogo, e cada um falava de acordo com o que o seu espírito lhe conduzia que falasse, e os outros os entendiam na sua língua. Naquele dia começou a história da igreja. Aonde começou a história da igreja, Filipe? No Pentecoste, no fogo, no batismo com o Espírito Santo e com diversidade de línguas estranhas. A igreja só está de pé porque em Gênesis capítulo 1 o Espírito pairava. A igreja só está de pé porque no livro dos Reis o Espírito ungia. A igreja só está de pé porque no tempo dos Juízes o Espírito levantava. A igreja só está de pé porque na cruz do Calvário, no Tetelestai, o véu foi rasgado e alto abaixo o Espírito foi liberado. O Espírito foi liberado. Ao terceiro dia saíram Maria Madalena e outras Marias ao sepulcro para ungir o corpo do mestre. E quando chegaram lá, a pedra havia sido removida, mas quando Maria olhou para dentro do sepulcro, ela viu um lenço dobrado na cabeceira onde estava o corpo de Cristo. E com isso eu estava dizendo: eu fui, mas eu volto. Eu fui, mas eu volto. Maria olha mais, ela vê a pedra da porta do sepulcro no chão, pastor Fabrício, uma pedra retangular, como diz a Bíblia. Ela vê dois anjos, um na ponta e outro na outra. Conjectura de pregador, Maria imagina, é a tampa do propiciatório, uma tampa retangular, o anjo na ponta, o anjo na outra. Mas para ser a arca da aliança tem que ter a presença, e o túmulo estava vazio. Você não leu o texto não? Quando Maria se virou, ela viu Jesus em pé, em pé, em pé. Sabe o que Jesus estava dizendo? A minha presença não precisa mais do caixote de madeira para ser carregada, mas está liberada. Quem quiser pega. Está liberada, e quem quiser recebe. Está liberada. Ui, demanda a basúria. Ui, sai, meu rapaz. Ui, decando, demanda a basúria. Eu desço como repouso a caminhar neste remanho para me estar ligando,